Tá? Alguém está falando sobre Metatron ser Enoque. Sim, na cultura hebraica, Metatron é Enoque. Simples assim. Qualquer coisa que você ouvir falar no YouTube, que eles não lerem o livro de Enoque para você, é lixo, tá? Qualquer coisa é lixo. Eu ouço lá o pessoal, faça oração para Metatron. Não, você não tem que fazer oração para anjo nenhum, tá? Metatron é simplesmente Enoque quando ele ressuscita, ele tem seu estado de glória. Só isso, tá? Então, qualquer pessoa que fala assim, eu vi lá escrito não sei o que de Metatron, balela, mentira. Se não está no livro de Enoque, simplesmente mentira. Metatron é Jesus. Não, Metatron não é Jesus. Metatron é o diabo. Não, Metatron não é o diabo. É apenas uma forma hebraica que eles chamavam a Enoque quando ele está em seu estado de ascensão. Os judeus não gostam muito de falar dele, porque quando eles se deparam com essa questão, eles, vira e mexe, eles vão ter que falar simplesmente, sabe de quem? Do Messias. Por quê? Porque o Messias que outorga esse poder a Enoque, quando ele ascendeu e tal. E eles... Então Enoque ficou meio que escondido. Enoque ele fala tanto das coisas do Messias que o livro de Enoque acabou sendo, inclusive, oculto e amaldiçoado até mesmo por rabinos. Por quê? Porque ele é completamente messiânico. E os caras não aceitam Jesus, então é triste, né? Alguém falando ali num apócrifo que o pecado de Satanás foi querer o conhecimento do bem e do mal. O apócrifo ruim pra caramba, porque o conhecimento do bem e do mal ele já tinha. E ele tinha sido autorizado para isso. O problema é administrar o conhecimento do bem e do mal. Vou dar um exemplo, meu irmão. A Escritura fala que quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, os seres celestiais e Deus, Jesus está ali também, ele fala assim, agora o homem é como um de nós. Repito, agora o homem é como um de nós. E aí? Eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Está ligado ao quê? Eu estou ainda fazendo uma dessas lives, preparando tudo isso, para colocar no material ali no QFI, que é a live que fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre a questão das abelhas, né? Foi uma das revelações mais profundas e lindas que Deus me deu. Eu perguntando a ele, e foi muito lindo, tá? Onde o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele está ligado a uma geleia real, algo que te capacita a essa questão lá no reino dos céus, onde você vai ter a família, onde você vai construir família, você vai ser fértil, tornar-se fértil, exatamente como rainhas e zangões. Agora, o mel comum é o fruto da árvore da vida, onde te dá vida. Então, a maioria come esse e alguns comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, isso será dado. É aquilo que eu mostrei lá naquele diagrama para vocês. Quanto mais subir de hierarquia, um dado momento você vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal nos céus. Nós aqui comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, já nascemos com isso, falhamos na glória, e agora Deus nos deu a chance de não nos perdermos. Perceba que a gente já tem isso aberto. Estamos tendo família aqui. Estamos ligados a isso. A sexualidade já está aberta na nossa mente. Todo mundo anda com roupinha. Eu estou aqui nu, pelado? Não. Por que eu tenho que estar assim? Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal existe. Não vou mostrar as minhas vergonhas. Não posso estar assim. Quando os caras eles são muito fracos nesse entendimento, para eles tudo é abstrato, né? É um símbolo que a nudez e não sei o que, mas por que os anjos nunca estão nus? Eles têm roupas, tá? Eles têm uma nudez. Agora, ela não é mostrar, por quê? Porque é um pudor, há um limite, há algo que existe nos céus. Aliás, eu já coloquei isso para alguns, mas cobrir os pés, no hebraico, é um eufemismo para cobrir as partes genitais. Os serafins, como já tem isso aberto, mas eles têm roupas e eles cobrem as partes genitais diante de Deus e cobrem a face, porque eles não suportam olhar para a face do Altíssimo. Tá? Então, isso mostra que isso é existente, mas para os fracos, né, fica o eufemismo. Não, ele cobriu o pezinho, né, ele está cobrindo o pezinho diante de Deus, mas na verdade é algo muito mais profundo. Então, em dado momento, os anjos eles terão esse acesso. Então, Satanás ele já tinha esse acesso. O problema dele foi, sabe o quê? É a mesma coisa que você, em outras palavras, pegar pessoas que não estão preparadas, não estão maduras, pegar crianças e praticar pedofilia, digamos. Iniciá-las em algo assim. Olha que terrível isso, que diabólico. Olha como o nosso mundo tem sombra de coisas lá do mundo celestial. Só que poucos entendem isso.
Aqui é uma sombra do que aconteceu lá no céu, exatamente. Temos um anjo da guarda. Bom, a Escritura fala que os anjos de Deus, eles nos guardam, né? Existe o anjo do Senhor, que eu entendo que é Cristo, como figura principal. E quando Cristo ele fala, os nossos anjos estão diante de Deus, é como um sonho que tive. Eu vou relatar um sonho que eu tive muito profundo, onde eu estava numa espécie de espaço e eu vi um fio conectado em mim. Eu não sei se eu cheguei a contar numa outra live aqui, mas porque eu sempre lembro disso, né? E eu vi esse fio conectado a um ser celestial sentado numa espécie de um trono, parecia uma concha, aquelas conchas assim, brilhante assim, e eu no sonho eu sabia que aquele ser era eu mesmo e eu mesmo, e eu conversava comigo mesmo, eu não sei explicar, muito complexo, mas aquilo está ligado ao quê? Ao meu ser celestial, que está diante de Deus, passando por essa prova, onde eu estou conectado nesse mundo, que esse mundo é uma simulação, nós achamos que é realidade, onde meu corpo está nessa casca aqui, nessa carinha aqui. Mas é passageiro. Eu envelheço, eu vou morrer, ou, de repente, posso fazer parte dessa última geração onde seremos arrebatados, nem a morte experimentaremos, né? Teremos esse privilégio. Mas isso aqui é passageiro. Isso aqui não é a realidade total. Isso aqui é apenas uma passagem, né? Alguns chamam de eu superior, né? É isso, na física quântica, os caras eles falam desse eu superior, o subconsciente. Teu verdadeiro eu mesmo. Onde é como que Deus, ele... Preste bem atenção, quando você ouve a voz de Deus, né, no teu íntimo, você ouve como se fosse o seu tom, só que é uma coisa independente que está falando para você. Porque é Deus falando com você lá no mundo celestial. É como que ele vibrasse o cordão de prata, né? Zzz, e aí você ouve isso dentro de você e você fala, não, a tua consciência, né? Ela te avisa quando algo não está correto. Você fala assim, não, isso aqui não é de Deus, né? Isso aqui está errado, eu preciso fazer assim, preciso agir assim, preciso melhorar nisso. Quando fala isso é pecado, não faça isso, e etc e tal. Entendeu? É isso aí. As duas testemunhas virão em breve nesse combate contra o sistema do antimessias. Em nome de Jesus, elas virão. Se morrer no pecado, não está salvo. Exatamente. É a soma, né? A soma de todos. Geralmente a pessoa que morre no pecado é porque ela já está vivendo uma vida de pecados. Né? Então, significa que provavelmente a soma dos eus, dos seus dias, das suas variantes de muitos eus ao longo da sua vida, culminam e mostram o que é você, que o seu DNA, né, o teu livro da vida vai mostrar o que você fez com a tua vida, como você agiu, como você falou, como que você fez isso e aquilo, com o teu templo. Abraão era um gentil, esse negócio de gentil, e pessoal assim, Israel. Quem é Israel? Toda a humanidade é Israel, tirando os filhos do maligno. E aí, quando os filhos de Deus foram separados, numa linhagem específica, o pessoal relaciona eles com Israel e esquece que todos os outros são filhos de Deus, também são Israel. Tá? Então, Abraão era um gentil, Abraão ele era Israel. Tá? Tanto que por isso que nós temos a promessa nele já antes daquilo que a gente conhece em Israel. Quando Paulo tinha que explicar para aquele pessoal aquilo, é porque eles já tinham pouca consciência disso. Então, no final, eles acharam que porque uma linhagem foi separada ali, para que Jesus nascesse, por questões genéticas mesmo, tá? Que são dados que iam facilitar com que Jesus nascesse, e o diabo tentou impedir várias vezes disso acontecer, mas ele não conseguiu. Então, o que acontece? Paulo, o pessoal teve que avisar e explicar para esse povo, porque eles, no final, eles estavam se achando demais, entendeu? Vamos dizer, todos nós somos humanos. Mas Deus, digamos, ele pega a minha pessoa, me escolhe, você vai fazer isso, isso e isso. Eu, por exemplo, eu sei, ligado ao mundo espiritual, Deus ele mostra pra gente, revela pra gente, eu sei que eu tenho um ministério ligado ao sacerdócio, eu sou um levita. E só porque eu sou um levita, eu vou pegar e me achar mais que os outros? Ao contrário, eu estou para servir. E se eu estou aqui, significa que, poxa, eu tinha algo, um conhecimento, mas caí, errei. Então agora eu tenho que vir aqui e corrigir, né? E a mesma coisa, que eu me achasse mais e olhasse e falasse, fulano ali não é isso ou aquilo e eu sou mais especial que ele. Não tem nada a ver.
todos somos humanos, né? Todos somos Israel. Então o termo gentil é um termo que significa estrangeiro. Aliás, os próprios israelitas, eles chamavam pessoas que eram ali das tribos de Israel, só que só porque não estavam vivendo entre eles, ou do modo deles, eles chamavam de gentios. Os samaritanos, por exemplo. Né? E claro, quanto mais eles se misturavam com outros povos, e quando eu falo de outros povos, não é só os povos assim comuns, mas às vezes tinham pessoas que tinham envolvimento com Néfilins. E isso ia deteriorando o teu dado genético. Hoje nós somos uma humanidade com os dados genéticos deteriorados. Né? Completamente deteriorados. Não é o dado original lá de Adão. E aliás, por telegonia, por aquilo que aconteceu no Éden, onde no conteúdo chamado Rastro da Serpente que eu tenho ali no QIFI, eu explico bem, eu decidi não deixar mais na internet, porque falei assim, o pessoal não tem estrutura para entender isso, o pessoal não consegue entender que existem as duas sementes, né, as duas linhagens, mas toda a humanidade tem isso, só que por que Deus separava uma linhagem? Para que esses dados ficassem mais perto do gabarito, do original que Adão criou, que Adão está ligado, que Deus criou. Por quê? Porque é como uma questão igual dos animais que tem aquela questão, e eu não estou falando de etnias e de racismo, eu estou falando de algo espiritual muito profundo, onde está ligado com um padrão de Deus, um padrão espiritual mesmo. Por isso que a escritura fala a todo momento de linhagem e tal. Então imagine que você tem ali um animal, por exemplo, uma raça de cavalo, onde ela tem características, ela corre, ela é preparada para aquilo, e de repente se mistura com algum outro tipo de animal lá e vai perdendo aquela, sei lá, vai perdendo os dados, aquilo que eles chamam de puro, vai perdendo. Ele vai perdendo características. Vou dar um exemplo simples. O cãozinho lá, o chamado Shih Tzu, ele tem problemas quando precisa fazer algum tipo de operação na narina e tal, por quê? Misturaram tanto e mexeram tanto no original que ele é um cãozinho, ele é um descendente lá dos lobos antigos, né? Mas ele tem problema da questão respiratória e na sua estrutura, por quê? Deixaram ele pequenininho, com a cabeça, né, achatada, o nariz também, e ele tem problemas porque aquilo não é original. Aquilo é original? Não. Ele é um cachorro? Ele é digno. Coitado, né? Mas ele não é original. Em outras palavras, quando ressuscitarmos, seremos todos elevados a lobos. E não mais esse monte de mistura que aconteceu. Simples assim. E eu não estou falando de questão de etnias e tal. Mas nós, no nosso DNA espiritual, ligado também ao nosso mundo físico, fomos completamente alterados. Né? Então, por isso que a Escritura fala que nós herdamos de Adão uma natureza de pecado. Não é o pecado moral de Adão. Porque Adão pecou e Eva pecou, eu estou aqui. Não. Você não está aqui por causa deles. Você está aqui porque você errou e foi destituído na pré-existência. Só que a tua natureza, onde você entra aqui, você já entra nessa desvantagem, que é uma natureza de pecado, porque isso sim foi contaminado. E Jesus veio aqui, e ainda, isso que é incrível, ele, mesmo numa natureza dessa, só que ela tinha que ter um teor, por isso que uma linhagem foi guardada, tá, específica. Ela tinha que ter um teor onde ele pudesse entrar. Se ela fosse completamente contaminada, o espírito dele nem poderia conseguir entrar aqui. Tá? Isso é importante vocês compreenderem. Por isso que os Néfilim sempre tentaram pegar a linhagem dos hebreus e alterar. E aliás, eles sempre gostaram de pegar o próprio anticristo, ele está ligado à tribo de Dan, porque tem uma questão do sangue hebreu, onde eles querem que o anticristo ele seja uma espécie de imitação de Cristo, geneticamente, ao mesmo tempo com as mutações dos Néfilins. Então o anticristo ele vai ter uma capacidade paranormal, que qual as pessoas vão falar, uau, esse cara é incrível, um alienígena, alguma coisa assim, as pessoas vão se maravilhar com isso, né? E essas pessoas elas ficam maravilhadas com o Elon Musk, né? Que tem uma inteligência e tem uma capacidade financeira para fazer isso e aquilo. Então imagina quando um cara vier e fizer coisas, sinais. A Escritura fala que ele fará sinais. E as pessoas vão ficar assim maravilhadas. E é duro, né? Porque Cristo fez tantos sinais e não creram nele. Né? Mas o anticristo virá e os caras vão acabar crendo nele.